Então, vamos falar primeiro por que que você pode comprar imóveis pela metade do preço no leilão. E o que você tem que estar atento? Você tem que fugir de um negocinho que chama preço vil. Isso é muito importante, porque preço vil pode anular o teu leilão, ele pode invalidar o seu leilão. Mas, basicamente, o motivo pelo qual você consegue fazer isso é porque, se a gente for resumir, assim, a gente tem três tipos principais de leilão. A gente tem o leilão extrajudicial, que muitas vezes a gente se refere como leilão dos bancos. A gente tem o leilão judicial, né? E a gente tem o leilão trabalhista. Os leilões judiciais, eles se pautam pelas regras que estão no Código Civil, né? Então, lá no Código Civil diz que no primeiro leilão vai pelo valor de avaliação e no segundo leilão vai por até 50% do valor de avaliação. Abaixo disso é considerado preço vil. Então, no leilão judicial, esse é o limite. A gente vai olhar esse tema com mais profundidade, só estou dando, vamos dizer assim, para iniciar uma visão mais geral sobre esse tema. Na Justiça do Trabalho, que também é um leilão judicial, mas é um leilão judicial um pouquinho diferente, a Justiça do Trabalho ela se pauta pelas regras da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, e só subsidiariamente ou acessoriamente no Código Civil. Então, na Justiça do Trabalho, até porque eles estão recuperando valores para trabalhadores, né, trabalhadores que são considerados partes hipossuficientes, e esse nomezão grande quer dizer basicamente que é um cara mais frágil, vamos dizer, do que o empregador. Então, como eles têm essa função, eles são um pouco mais flexíveis na Justiça do Trabalho. O limite não está nos 50%, muitas vezes. E não tem uma regra específica, mas existe um entendimento generalizado na Justiça do Trabalho de que o preço vil lá na Justiça do Trabalho está em 25% a 30% do valor de avaliação. E, por fim, a gente tem os leilões extrajudiciais, que muitas vezes são chamados de leilões dos bancos, embora não sejam só dos bancos, eles são leilões que construtoras podem fazer também, outras empresas podem fazer, empresas de consórcio, seguradoras, enfim. Os leilões extrajudiciais são aqueles que não precisam passar pelo judiciário. Eles se pautam numa lei, que é a Lei 9.514 de 97, que foi a lei que abriu essa nova modalidade, que é a alienação fiduciária, que veio a substituir a antiga hipoteca. Ainda existe hipoteca, né, tecnicamente falando, mas é muito raro de ser utilizado, porque o instrumento de alienação fiduciária ele é muito mais sólido para o credor, ele é muito mais benéfico para o credor. Então, é o que é mais utilizado e as regras referentes à alienação fiduciária que pautam o leilão que vai acontecer daqueles imóveis que estavam em alienação fiduciária. A regra, o artigo 27 lá da Lei 9.514, ele diz que no primeiro leilão vai pelo valor de avaliação, que é aquele que está definido no contrato, e no segundo leilão, por até o valor da dívida atualizada mais custas. E aí, talvez a principal pergunta que vem na cabeça de vocês e se o valor atualizado mais custas for menor que 50%? Qual que é o limite? É o valor da dívida atualizada mais custas, mesmo que ele seja menos do que 50%. E aí eu sei que vai ter advogado que vai espernear e dizer que não, que o CPC diz que o limite é esse e tal, e eu vou trazer aqui jurisprudências em que eu vou mostrar julgamentos que foram feitos e que foi decidido que não, que se aplica o que está na Lei 9.514. Enfim, isso é bom vocês saberem que tem essa polêmica, que tem essa discussão. Então, o primeiro ponto dessa nossa jornada de hoje, da nossa conversa de hoje, é vocês entenderem que não é um passe de mágica, que todos, né, não é um estalar de dedos, não é minha vontade, não é vontade do banco, não é vontade de ninguém, é o que está disposto nos dispositivos legais, nas leis que regem o tema, e tem diferenças entre os leilões judiciais, trabalhistas e extrajudiciais. Mas antes de qualquer coisa, vamos, assim, colocar aqui para vocês o que é considerado preço vil. Eu vou trazer a definição aqui para vocês. À luz do CPC de 2015, a resposta dessa pergunta está no artigo 891. E o que ele diz? O que ele considera preço vil? Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e não tendo sido fixado o preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Essas palavras são exatamente o texto da lei que define o que é preço vil. Então, vamos analisar isso aqui, lá do artigo 891. Se o juiz determinar que o valor do segundo leilão é 60% do valor de avaliação, né? Então, se o valor de avaliação é 100 mil, o segundo leilão, o juiz for lá e disser que 60% de avaliação é o valor do segundo leilão. Posso arrematar por menos?
Não pode arrematar por menos, porque o limite do que é considerado preço vil é o que o juiz determina. E na ausência deste, ou se o juiz não determinou um número diferente de 50%, se ele não determinou um determinado número, então é 50%. Mas se ele determinar, aquele é o limite. O juiz determinou 70%, determinou 80% do valor de avaliação. Não posso arrematar por menos? Não pode arrematar por menos. O limite é o que está determinado pelo juiz. Se o juiz não determinar nada especificamente, daí o limite da lei é os 50% do valor de avaliação, conforme está escrito no artigo 891. Então, veja, esse primeiro conceito, bem importante para vocês entenderem que é legal arrematar imóvel por metade do preço, mas se a gente cruzar essa linha do preço vil, é a linha onde as coisas dão errado. É a linha onde o leilão pode ser anulado e a gente pode perder, por ganância, uma belíssima arrematação.